Oi, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer uma aula sobre ângulos e polígonos, né? A TC1, parte 1. Ângulos, o que são eles? O ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem uma origem em comum, chamada de vértice do ângulo. Trata-se de um dos conceitos fundamentais da matemática. São 4 tipos de ângulos: os ângulos retos, que são iguais a 90 graus, os agudos, que são menores que 90 graus, os obtusos, que são os maiores, e os rasos, que são iguais a 180. É uma linha reta, que nem tá aqui. Ângulos internos e externos. Um ângulo interno é aquele formado por dois lados consecutivos, ou seja, o vértice de um ângulo interno coincide com o vértice do polígono. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular é 360 graus. Para calcular a medida do ângulo externo de um polígono, é preciso dividir 360 graus pelo número de lados da figura poligonal. Aí aqui tem um desenho dos ângulos internos e externos. O ângulo azulzinho são os internos e os amarelos são os externos. Polígonos, o que eles são? Polígonos são figuras fechadas com linhas retas e com pelo menos 3 ângulos. Exemplos de polígonos são triângulos, quadrados, retângulos, octógonos e etc. Agora a gente vai ter alguns exemplos de polígonos do filme. A luzinha é um exemplo, essa luzinha mágica aqui. E a bola não é um exemplo. Por quê? Porque os polígonos não são formas normais. Polígonos precisam ser fechados e não podem ter linhas curvas. E por isso círculos e espirais não são considerados como polígonos. Regular ou irregular. Os polígonos regulares são aqueles que todos os seus ângulos têm a mesma medida. Já os irregulares são o contrário. Os ângulos são diferentes. Por exemplo, esses dois aqui. Diagonais. Para saber o número de diagonais de um polígono é muito simples. Basta fazer a seguinte fórmula. O número de vértices, menos 3, dividido por 2. N menos 3 dividido por 2. Por quê? Porque o número de vértices total, menos 3, porque é a própria vértice que vai partir as diagonais, e as do lado, porque elas não contam, elas não formam como diagonais, elas formam como linhas. Então, o número de vértices menos 3 dividido por 2. Por que o dividido por 2? Porque a partir da metade elas começam a repetir as diagonais. Então, elas não podem ser contadas. Então, tem que fazer a divisão por 2 para não contar a mais, né? Os polígonos convexos e não convexos. Os polígonos são convexos quando qualquer segmento de reta possui extremidades em seu interior e está totalmente no polígono, ou seja, depende do formato dessa linha. Então, esse primeiro polígono aqui verde, ele é convexo, porque a linha em nenhum sentido ela sai dentro do polígono. Mas o segundo ele sai, então ele é não convexo. Então, dúvida?